Vamos ver agora, com muita calma, com muita serenidade, livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, livro de Mórmon, relato, escrito pela mão de Mórmon, em placas, extraído das de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito, selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom de Deus, ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Decida-se a mostrar de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais tradução original das placas para o inglês feita por Joseph Smith Jr. Então, nós estamos iniciando hoje o livro dos Mormons. Concentre-se em Deus e faça sua prece. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos que o Senhor proteja todas as criaturas, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos dê consciência suprema e que todas as criaturas dos hospitais, das creches, dos asilos, das prisões sejam curadas, que a mentalidade de cada pessoa seja iluminada pela vossa graça, pelo vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos ver agora, com muita calma, com muita serenidade, livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, livro de Mórmon, relato, escrito pela mão de Mórmon, em placas, extraído das de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito, selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom de Deus, ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Decida-se a mostrar
coisas que o Senhor fez por seus antepassados e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais tradução original das placas para o inglês feita por Joseph Smith Jr. Então, nós vamos iniciar hoje, estamos iniciando hoje o livro dos Mormons. Concentre-se em Deus e faça sua prece. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos que o Senhor proteja todas as criaturas, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos dê consciência suprema e que todas as criaturas dos hospitais, das creches, dos asilos, das prisões sejam curadas, que a mentalidade de cada pessoa seja iluminada pela vossa graça, pelo vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos ver agora, com muita calma, com muita serenidade, livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, livro de Mórmon, relato, escrito pela mão de Mórmon, em placas, extraído das de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito, selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Decida-se a mostrar de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais tradução original das placas para o inglês feita por Joseph Smith Jr. Então, nós vamos iniciar hoje, estamos iniciando hoje o livro dos Mormons. Concentre-se em Deus e faça sua prece. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos que o Senhor proteja todas as criaturas, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos dê consciência suprema e que todas as criaturas dos hospitais, das creches, dos asilos, das prisões sejam curadas, que a mentalidade de cada pessoa seja iluminada pela vossa graça, pelo vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos ver agora, com muita calma, com muita serenidade,
Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, Livro de Mórmon, relato escrito pela mão de Mórmon, em placas, extraído das de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito, selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Princípios e apostolos da casa de Israel, as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais tradução original das placas para o inglês feita por Joseph Smith Jr. Então, nós vamos iniciar hoje, estamos iniciando hoje o livro dos Mormons. Concentre-se em Deus e faça sua prece. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos que o Senhor proteja todas as criaturas, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos dê consciência suprema e que todas as criaturas dos hospitais, das creches, dos asilos, das prisões sejam curadas, que a mentalidade de cada pessoa seja iluminada pela vossa graça, pelo vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos ver agora, com muita calma, com muita serenidade, livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, Livro de Mórmon, relato escrito pela mão de Mórmon, em placas, extraído das de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito, selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom e poder de Deus, ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando este construía uma torre para chegar ao céu. Princípios e apostolos da casa de Israel, as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possam
conhecer os convênios do Senhor e saibam que não foram rejeitados para sempre, e também para convencer os judeus e os gentios de que Jesus é o Cristo, o Deus eterno, que se manifesta a todas as nações. E agora, se há falhas, são erros dos homens. Não condeneis, portanto, as coisas de Deus, para que sejais tradução original das placas para o inglês feita por Joseph Smith Jr. Então, nós vamos iniciar hoje, estamos iniciando hoje o livro dos Mormons. Concentre-se em Deus e faça sua prece. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pedimos que o Senhor proteja todas as criaturas, que o Senhor nos eleve, que o Senhor nos dê consciência suprema e que todas as criaturas dos hospitais, das creches, dos asilos, das prisões sejam curadas, que a mentalidade de cada pessoa seja iluminada pela vossa graça, pelo vosso amor. Que assim seja. Amém. Vamos ver agora, com muita calma, com muita serenidade, livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo, livro de Mormon, relato, escrito pela mão de Mormon, em placas, extraído das de Nefe. É, portanto, um resumo do registro do povo de Nefe e também dos Lamanitas, escrito aos Lamanitas, que são um remanescente da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentios, escrito por mandamento e também pelo espírito de profecia e de revelação, escrito, selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, para ser revelado pelo dom de Deus, ser interpretado, selado pela mão de Moroni e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentios, para ser interpretado pelo dom de Deus. Contém ainda um resumo extraído do livro de Éter, que é um registro do povo de Jared, disperso na ocasião em que o Senhor confundiu a língua do povo, quando